Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Então é o seguinte, ó, já estamos ao vivaço lá no nosso canal de TV no YouTube. Você que pode, vem pra cá pro nosso canal de TV, já estamos ao vivo por lá. Quando você chegar por lá, já sabe, deixa seu like, deixa seu... se inscreve lá no nosso canal, clica lá no sininho, não é? E compartilhe o link do nosso canal de TV no YouTube com todo mundo que você conhece, por gentileza, faça isso. Mas vem pra cá, você que pode, você que tá na rádio e pode, vem pra cá para o YouTube, não é? Para que você possa estar junto. Você já conhece Van Gomes? Não. Se você ainda não conhece, não é? Você vai vir pra cá para conhecê-la. E se você já conhece, você vai vir matar saudade da minha amiga Van Gomes, que já está comigo também aqui ao vivaço no YouTube, diretamente lá de Vila Velha City. Eu acredito que é Vila Velha ainda, né? Sim. Ah, muito bem. Bom dia, Van! Bom dia, pastor Welber! Bom dia, Rede 316! Segundo! Olha eu aqui mais uma vez. Ah, é que eu tô vendo um eco. É daí o eco? Ou é de mim? Aqui pra mim tá normal. Não sei normal? se... pra mim aqui tá normal. Tá com reverb, mas não é meu, não. Aqui pra mim tá normal. Eu tô vendo aqui tô com o meu retorno bem... Rapaz, deixa eu te contar, você tá reparando que meu cabelo tá crescendo? Pois é, tô vendo aí. Eu tô querendo deixar crescer, mas ele tá numa fase indomável. Aí eu amarro ele se revela. Aí eu falei, Jesus amado, faz crescer mais rápido pra eu sair dessa fase. Ai, pastor Welber. Hoje não vim sozinha, não. Hoje a gente vai começar agitando a semana. Olha aí, eu tô sabendo que tem um convidado, né? Aí hoje... Tem um convidado. Que, ó, pessoa difícil de eu encontrar. Pastor Welber, para fazer esse ajuntamento foi difícil, tá? Olha, tive que marcar 50 milhões de vezes, a internet não ajudava, um rapaz muito cogitado, muito ocupado. Sim, a agenda concorridíssima. Exatamente. E aí a gente quer saber, né, pastor Welber? Fala aqui, Deninho. Como é que tá o clima aí na Bahia, Deninho? Tá bonito! Oh, coisa boa! Que legal, hein, Deninho? E aí, pastor Welber, você já tinha visto o Deninho ao vivo assim? Já, Deninho já fez chamada de vídeo comigo aqui, rapaz, já, Deninho é Rede 316 na veia direto, né, Deninho? Olha aí, ó, top demais. Já falou comigo hoje aqui também. E aí, Deninho, tranquilo, meu irmão? Sim. Como é que tá Maravilhoquinho? Tá fazendo sol. Não entendi, ok? Tá fazendo sol. Tá fazendo um solzinho? Olha aí, rapaz. Tá certo. E você... E também tá ventando. Também tá ventando. Também tá ventando. Muito bom. Tá certo. E esse cartaz aí atrás é o quê? Que eu não tô conseguindo ler daqui. É da 316. Ah, é um cartaz... Ah, tá. É um cartaz de divulgação da rede, gente. E lá atrás dele, você não tá vendo, porque isso daí é uma questão de ótica. Tem o copo da Rede 316. Tem um copo também, olha aí, rapaz. Deninho teve lá no evento, lá em Salvador, olha aí o copo aí, ó. Deninho teve lá no evento, lá em Salvador, né? E foi assim, top demais. Esteve lá com o Nayan, esteve lá no estúdio, estava lá junto com a nossa querida irmã Sandra Mendes, que é a mãe de Deninho, né? E assim, top demais. E é uma fera. E você viu que o Deninho, né, o Van, Deninho tem uma voz rouca, né? E quando criança, a minha voz era um pouco rouca também. E é engraçado porque quando a gente fala, eu não percebia. Mais uma vez, alguém me gravou, uma prima de minha mãe, que achava interessante, gravou a minha voz, né? E era rouca também, assim. E o Deninho falando, às vezes eu lembro um pouco da minha voz um pouco rouca, né? Então, Deninho, eu acredito que o Deninho vai ter no mínimo, uma voz de um baixo aí, né? Pelo menos, né? Se for cantar, né?
Uma voz imponente. Deninho é o nosso correspondente internacional na Bahia, pastor Welber. Bahia, exatamente, olha aí. Muito legal. Deninho, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Do quadro Virtuoso Modo, porque eu sei que você assiste muitos quadros, mas desse quadro aqui, qual foi o episódio que você lembra, a história que você lembra, que mais transformou a sua casa aí, que você aprendeu aqui com a Van, no quadro? O que você aprendeu que está botando em prática aí na sua casa? Me conta. De arrumação. Sobre o quê? Arrumação. Você é um menino organizado? Fala a verdade aqui, hein, rapaz? Mais ou menos? E você ajudou sua mãe na cozinha também a fazer comida? Ajudo. Ajuda? Olha, eu vi um olhar de rabo de olho aí. Tem uma mãe do lado dando mais ajuda aí. Bota a mão aí, mãe, faz um joinha. Olha lá. Ó, mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente aprende, né, Deninho? É em casa que a gente aprende, não é verdade? É casa que a gente aprende. Pra gente poder, para quando você tiver a sua casa, você ser um homem de Deus que aprendeu quando criança, que é em casa que se aprende a ouvir a voz de Deus, a ensinar sua família a buscar a Deus, a organizar a casa. E olha, eu fico muito feliz de saber que tem meninos e meninas como você que têm ouvido desde cedo sobre o que Deus espera de você e o que Ele sonha com a sua família, sabe? E eu amo saber que você está me ouvindo, né, pastor Welber? É muito bom saber que ele está lá do outro lado, acompanhando a gente, você, o Fabrício, e mais crianças, né, pastor Welber? Ixi, tem muitas crianças, tem que participam aqui com a gente, né? Tem o Fabrício, tem a Bia, né? A Bia lá de Taquaritinga do Norte, né? Tem a Letícia, que é tia da Bia, mas é praticamente da mesma idade, né? São duas crianças também, né? Tem Lucas Davi, que participa comigo praticamente todos, só tem 2 aninhos o Lucas Davi, tá lá junto com a Cristiane, todos os dias passa por aqui. Tem Elias também, né, que Deninho sabe quem é, colega de Deninho, e Elias de vez em quando passa por aqui, inclusive na sexta-feira passada, Elias cismou aqui, pegou 10 horas da noite, pegou o telefone e queria mandar um áudio para mim. Ai, meu Deus! E aí ele mandou o áudio para alguém lá, não sei para quem foi. Mas o áudio era para mim, ele pegou e mandou um áudio para mim lá. Elias, eu acho que tem 3 aninhos só. E assim, gente, tem uma pancada de crianças, né, que participam com a gente por aqui, né, e a gente, poxa vida, se sente honrado, né? E Deninho é essa fera aí, gente, que tá aí com a gente. Agora, Deninho, manda um abraço aí para quem você lembrar aí, um abraço, um beijo, para quem você lembrar aí, vai. Um abraço pro pastor Manuel Braz. Pastor Manuel Braz, olha aí. É o seu pastor, Deninho? Não. Não, é um amigo seu? É. Tá. Deninho, quantos anos você tem? Só para que eu... 7 anos? Que legal! 7 anos, olha aí. Muito legal. A Laís Sofia também, que participa com a gente todos os dias aqui. A Laís é lá de Barreiros, Pernambuco, né? Também não posso esquecer da Laís. Do André, que é o priminho dela também, que todo fim de semana sempre participa com a gente. Né? Enfim, tem muitas crianças que passam por aqui. Tem a Liz também, que de vez em quando passa por aqui. A Liz é outra princesa, né, que de vez em quando passa por aqui. São muitas crianças, né? E, poxa vida, se eu for lembrar de todos, eu com certeza vou ser injusto, que eu vou esquecer de alguém com certeza, porque são muitas crianças, de cabeça assim, né? Inclusive, pastor Welber, vamos já dar aqui um spoiler. Setembro tá acabando e depois de setembro vem que mês? Outubro! O mês das crianças! Mês das crianças, exatamente. O que você acha da gente fazer uma linha editorial aqui no Virtuoso Modo só com assuntos para as crianças? Vai ser top, hein?
Ah, também gostei! Porque eu sei que tem muitas crianças que nesse horário estão na escola, porque você estuda à tarde, né, Deninho? Aí, a mãe e o pai botam o vídeo para tocar depois. Boa ideia, né? Pode assistir no YouTube depois. Pastor Welby, rapidinho, vamos passar aqui no chat que tem um monte de gente contentíssimo de estar com o Deninho aqui. Podemos? Rapidinho? Claro, por favor. Um segundinho. Vamos ver aqui a mensagem para o Deninho, ó. Ó o Deco Viana. Top com o Deninho. Aí, viu, Deninho? Que legal, hein? Ó, a Maria Tereza também botou aqui, olha. Passei aqui só para conhecer o Deninho. Fica porque o conteúdo é bom, hein, Maria? O Deninho chamou todo mundo para conhecer, ó. Gesionete, bom dia para Deninho também. Bom dia aí, Deninho. Manda um bom dia para Gesionete, Deninho. Bom dia, Gesionete. A Vandeca passou aqui, ó. Deninho, menino lindo de Jesus, prazer em conhecê-lo. Beijos em seu coração. Manda um beijo pra Vandeca, Deninho. Beijo, Vandeca. Ó, Eric, Luciana, ó. Olha o Deninho, Deus abençoe. Missão Deninho, meus irmãos. Bom dia a todos. Olha lá, que legal. Manda um beijo pra Luciana, Deninho. Beijo. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. Depois eu volto para dar uma olhada. Eu quero só ler. Ó, o Deco. Quero ser criança também. Muito legal. Pois é, vamos lá. Deninho, obrigada, tá, meu amor, por você ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Foi muito bom ter você aqui na abertura do quadro. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, sabe, Deninho? Sobre Pastor Welby. Deninho, você conversa muito com a sua mãe aí? Vocês gostam de trocar bastante assuntos? Sim. Sim? Hoje a gente vai falar que é em casa que a gente aprende a se comunicar de maneira positiva, de maneira assertiva. Então, fica ligado aqui, continua me assistindo, que agora a gente vai entrar no assunto e vai ser top. Pede para sua mãe pegar caneta e papel. E você que está assistindo a gente também, pega o seu caderno, pega o seu lápis aí e vamos anotar, porque hoje tem muita dica da Van para ajudar você a se comunicar melhor, porque é em casa que se aprende a se comunicar. Beleza, Deninho? Beleza. Obrigada, tá, meu amor? Deus te abençoe, Deninho. Prazer te ver, rapaz. Até a próxima. Beijo. Beijo. E tá só chegando mensagem para ele aqui. A Luzete está dizendo: prazer, Deninho, prazer conhecê-lo, lindo. A Vandeca está agradecendo pelo beijo, né? E também com a gente, ela está dizendo assim: obrigado, Deninho, pelo beijo. E vem com a gente também no Manhã com Deus, tá bom? Olha aí que legal. E a Tânia Maria está dizendo: Deninho, um abraço. Muito bom. Gente, então vamos lá, né, Van? Olha aí, ó, tem várias pessoas já aqui ligadas com a gente também no YouTube, então você que está aqui não esquece de deixar o seu like, né, se inscrever no canal, clica no sininho, compartilha aí o link da rede com todo mundo, porque Virtuosas Modo On tá só começando. Hoje a casa é o lugar de aprender a se comunicar. Não é isso, Van? Então, isso contigo, aí, amiga. Welber, é em casa que a gente aprende a se comunicar melhor. E muitas vezes, o que acontece? A gente acha que a comunicação, ela vai acontecendo aos poucos, como se a gente estivesse aprendendo a falar, né? Como se a gente aprendesse a falar, a gente aprendeu a falar, aprendeu a se comunicar. Falar é uma coisa, comunicar é outra totalmente diferente. A comunicação é interessante, né? A gente que trabalha aqui na rádio, a gente tem uma espécie de comunicação um pouco diferente da comunicação que é do ao vivo. Acho que foi ontem, não, sábado eu estava conversando com um pastor lá da minha igreja e ele é surdo. Mas ele aprendeu a verbalizar, né? E ele usa um aparelho que ajuda um pouco, mas ele tinha deficiência bilateral, né? Então ele foi me explicando todo o processo, e aí ele usa aquele aparelho que acopla assim né? E tal, e ele consegue absorver alguns sons. E ele estava me explicando
que até os 20 anos ele não conseguia, ele era um surdo, ele era surdo totalmente, e ele participava de encontros como ouvinte. Olha que coisa louca. Ele ia para a escola, ele ia para a igreja, e ele falava, eu não entendia nada, mas ele conseguia se comunicar. Por que será que as pessoas que têm deficiência auditiva conseguem se comunicar apesar de não estarem se ouvindo? Porque a comunicação, ela acontece além do falado, do ouvido. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, é uma parte da nossa comunicação. A nossa comunicação de verdade, ela acontece num conjunto de contextos. E esse conjunto, ele engloba os movimentos, as ações, as expressões, né? A comunicação vai muito além de simplesmente falar. E eu acho que esse é um dos maiores, as maiores dificuldades. A gente entender que a comunicação vai muito além de simplesmente falar, é uma das maiores dificuldades. Sabe por quê? Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fala algumas coisas achando que o nosso interlocutor, a pessoa que está recebendo a nossa mensagem, está entendendo. Só que a gente esquece que a comunicação, ela vai além da fala. As nossas atitudes, a nossa expressão facial, tudo isso interfere. E sabe aquele negócio de que você está falando uma coisa, mas eu estou entendendo outra? Muitas vezes é porque a pessoa está falando uma coisa, mas está expressando outra. Eu vou dar um exemplo. Você passa pela van lá na sua igreja e a van está num dia de desregulação. A van está meio estressada, está meio nervosa, está meio no limite das emoções lá dela, né? Lembrando, né, que a van é uma pessoa autista, então às vezes ela fica desregulada. E aí ela está desregulada, mas não falou nada. E aí você passa por ela e você fala, tudo bem, van? E ela fala assim, tudo bem. Você viu que não está bem. Mas ela falou que está tudo bem. Você entendeu? Que a mensagem foi, está tudo bem, mas o contexto todo está dizendo que não está tudo bem? É aí que eu quero chegar. Muitas vezes, a gente aprende a se comunicar de forma, como eu posso dizer, deficitária. Não de uma maneira completa. Ou, às vezes, não daquela maneira tão assertiva. E eu quero te dizer que Deus planejou uma escola, um lugar para você aprender a se comunicar de primeira linha, que é a sua casa, a sua família. É na casa que a gente aprende a se comunicar. É na sua casa que você vai aprender a ouvir, a entender, a se expressar. Muitas vezes, a gente esquece que é em casa o lugar onde a gente lida com situações que lá fora de casa vão acontecer. E eu não estou falando especificamente aqui das crianças. Eu estou falando do geral, do relacionamento no todo, tanto de adultos quanto de crianças. É óbvio que quando a gente aprende sobre relacionamento ainda quando criança, quando crescer, a gente vai continuar replicando esse relacionamento, essa forma de falar. Mas os adultos continuam lapidando essa comunicação. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu, inclusive, vou usar um livro. Oxe, onde é que eu deixei meu livro? Só um minutinho que eu vou pegar aqui meu livro e já estou voltando. Só um minutinho. Meu livro. Ai, Jesus. Eu vou usar um livro que vai me ajudar um pouco aqui quanto a essa conversa que nós vamos ter. Depois eu vou compartilhar esse livro. É do pastor Lu Pirolo, é um pastor presbiteriano, e ele escreveu uma série de livros chamado Adolescência. E eu comprei essa série de livros para o meu filho, e eu nem imaginava que eu fosse usar o conteúdo do livro para a linha editorial aqui. Eu já tinha pensado em ajudar muito a gente nessa questão da comunicação, mas depois de um tempo eu comecei a ver que
existiam contextos mais profundos que a gente poderia trabalhar nesse assunto da comunicação. E quando eu cheguei no tema de hoje, eu me lembrei que um dos capítulos da série de livros do Pastor Lu fala sobre a comunicação. Na verdade, o tema do primeiro livro do Box é a ira e a comunicação, que são pontos que muitas vezes, na adolescência, a gente tem uma certa dificuldade de lidar. Mas o assunto aqui não é exclusivo para adolescente. Eu quero só compartilhar com você alguns pontos que ele traz aqui, que estão dentro, né, da realidade de alguns adolescentes, que, vamos combinar aqui como pais, é difícil da gente poder trabalhar. Comunicar com os filhos adolescentes, por exemplo, ou até os adolescentes se comunicarem com os pais é muito difícil. Outro grupo desafiador de relacionamentos que geram uma dificuldade é justamente a dificuldade de comunicação entre casais. Vocês sabiam que 70% das causas de divórcio ou das causas de busca por terapia de casal de muitas famílias, de muitos casais, é justamente a comunicação? Que coisa louca, né? Só a comunicação, é porque a comunicação, ela faz essa conexão com tudo. Interessante isso. A gente ter dificuldades de se comunicar. Por que nós temos tanta dificuldade de se comunicar? E é interessante que a Bíblia mesmo, ela traz alguns pontos que mostram que o ser humano tem muita dificuldade em se comunicar. Lembra o que diz Paulo lá? Ele diz assim, olha, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por quê? Ouvir e falar são fundamentais na comunicação, estão interligados, estão conectados na comunicação. E se isso tiver uma disfunção, eles estiverem numa função distorcida, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A comunicação vai vir truncada e vai trazer problemas graves. Um deles é a própria ira. Então, Van, qual é o objetivo hoje, então? Fala pra gente, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender aqui que, em primeiro lugar, a comunicação depende de duas partes. E as duas partes, de igual modo, são extremamente essenciais. O comunicador e o receptor. Nós vamos aprender que a comunicação vai além da fala. Que a comunicação, ela pode ser, inclusive, não verbal. A pessoa pode se comunicar sem oralizar, sem verbalizar. A gente vai aprender também que a comunicação, ela pode ser prejudicada se a pessoa não tem um conhecimento da mensagem, da forma que ela foi transmitida. E aí eu quero abrir um parêntese aqui muito interessante. No sábado ainda, quando eu conversava com o pastor Elandro, lá na minha igreja, ele falou o seguinte, Van, a mesma coisa acontece, eu tenho tanta dificuldade de entender algumas coisas, como, por exemplo, olha um filme em inglês, um filme legendado. O filme legendado, o filme americano que é legendado, para a pessoa que é surda, que é oralizada, ela consegue ler o lábio e consegue também ouvir pontualmente algumas coisas, é muito ruim. Eu não gosto de assistir, eu não consigo assistir filme legendado. Eu falei, uai, por que, pastor? Porque eu faço a leitura labial do personagem, mas ele está falando em inglês. E a palavra embaixo é em português. Então dá um bug na minha cabeça. Olha que interessante, eu nunca tinha imaginado isso. Coitado, né? Ele não consegue. Ninguém pensou que a pessoa surda está assistindo um filme legendado. Aí eu falei, mas e a legenda? Você consegue ler a legenda?
Aí ele é mais forte do que eu. Eu tenho o hábito de ler os lábios das pessoas com quem eu convivo. Então, quando eu estou vendo um filme, eu corro para ver o lábio. E aí eu não consigo captar. Eu preciso me disciplinar para poder assistir um filme legendado. E pior, tem palavras em português que eu não compreendo. E a gente, se você é ouvinte aqui assíduo da Rede 316, você participou aqui do quadro na quarta-feira passada, onde nós estivemos entrevistando um casal de missionários surdos. E eles falaram sobre isso. O idioma, a língua em Libras é diferente da língua em português. Então, tem palavras que eles não compreendem. E o nosso português é infinito. Como a comunicação ela é trabalhosa, ela é desafiadora nesse tipo de contexto. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem palavras que, para mim, têm um sentido. E para outra pessoa, tem um outro sentido. Vou dar um exemplo. Paternidade. Paternidade, você entende que está referente ao pai, aquela figura masculina que tem um contexto dentro do relacionamento pai e filho. O pai que eu tive deu um significado de paternidade X para Vanessa. Mas talvez o pai, a paternidade que a Beltrana experienciou, vai dar um significado de paternidade Y. É a mesma palavra. Mas o significado, aquilo que entra na pessoa, entra de maneira diferente. E aí, quando você fala sobre paternidade, por exemplo, a Vanessa recebe um conjunto de ações que significam paternidade. E a Beltrana enxerga um conjunto de ações que significam paternidade. A mesma palavra com significados diferentes, ações diferentes. E isso afeta a família? Afeta o relacionamento entre pai e filho? Afeta. Você entendeu como é diferente essa comunicação? Como isso é importante? Então, primeiro ponto. Voltando lá ao assunto número 1. A comunicação, ela depende de dois lados. O lado de quem está comunicando e o lado de quem está recebendo. Qual é o lado mais importante? Me diz aqui. Você que é meu auxiliar master aqui, na sua opinião, qual é o lado mais importante? O do comunicador ou do receptor? Um dia desses eu estava vendo alguns vídeos aqui na rede social e eu recebi um vídeo de uma terapeuta e ela estava dizendo que mais importante na comunicação é o comunicador saber a linguagem do receptor e ajustar a sua linguagem para o receptor. Qual é a sua opinião a respeito disso? O comunicador, ele precisa ajustar a linguagem para o receptor, para que ele compreenda? Ou o receptor também precisa compreender que a sua forma de ouvir também pode estar precisando de ajuste? Porque muitas vezes a gente ouve de acordo com aquilo que está dentro da gente. E a gente fala também de acordo com aquilo que está dentro da gente, né? A boca fala o que o coração está cheio. Onde está escrito isso? Qual é a nossa referência? Coloca aqui no chat, por favor, meus auxiliares aqui na referência bíblica,
por favor, onde se encontra na Bíblia a seguinte expressão: a boca fala o que o coração está cheio. A Tabita Rodrigues disse aqui para mim que o mais importante, o foco da comunicação é o receptor. Quem mais concorda com ela? Quem mais pode me ajudar aqui nesse entendimento? Quem é o que precisa ter mais preocupação na comunicação? E aí? Aqui na Rede 316, por exemplo, nós estamos dentro de um canal de comunicação, né? Na rádio, aqui no Rede 316 TV, que você enxerga a mensagem. Quantas vezes aquilo que a gente vai transmitir aqui gera um movimento de ouvintes? Quando eu criei o Virtuosas Modo On, eu começava aqui o quadro, há uns anos atrás, falando assim: bom dia, bonita! Bora agitar o dia! Pois é. Depois de um tempo, eu comecei a ver que tinha alguns varões aparecendo aqui. E aí, Jesus, tem homens aqui. Aí eu tive que mudar. Bom dia, bonita! Bom dia, bonitos! Porque os homens estavam aparecendo aqui. A linguagem que eu tenho, a experiência de vida, a minha forma de pensar é de uma mulher. Mas a mensagem que eu estou transmitindo, eu comecei a perceber que ela começou a alcançar muitos homens também. Então, a minha linguagem, o que eu achava que era de entendimento mais feminino, e sim, a audiência do Virtuosos Modo On é, na sua maioria, de mulheres, mas alguns homens estavam conseguindo compreender a mensagem. Estava fazendo sentido para eles. E aí a coisa começou a mudar de figura. Eu comecei a pensar: eu não posso trazer interesses específicos femininos, porque a audiência aqui está sendo familiar. A gente está vendo de maneira familiar. O foco está indo para um conjunto familiar. E aí, o que eu comecei a ver? Que a minha mensagem, a minha linguagem, a minha expressão, a minha forma de falar está alcançando a um grupo específico de pessoas. Outra coisa interessante, a gente precisa saber, e isso eu quero trazer como um chamado para você nesse mês de campanha de missões nacionais. Há muitíssima terra ainda a ser alcançada. Meus irmãos, não podemos deixar de falar. Mas eu não tenho jeito de falar, eu não tenho jeito de pregar, eu não tenho jeito de me comunicar, eu não sei falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus do seu jeito, porque existe um grupo de pessoas que compreende do seu jeito, que entende do seu jeito. E eles estão esperando essa parte da muitíssima terra ser alcançada. Nesse muitíssimo aí, tem um grupo de pessoas que se conecta com a sua história de vida. E aí nós vamos entrar nessa questão da comunicação, porque a comunicação, ela faz parte de uma conexão que vai além da fala. Ela se conecta com a história da pessoa, ela se conecta com a linguagem, o timbre de voz, que muitas vezes ajuda, muitas vezes incomoda. Um dia desses eu estava assistindo um programa de televisão com meu marido. Meu marido gosta muito de esportes. E um dos esportes que ele gosta, Léo está assistindo aqui, ele gosta de lutas. E tem um apresentador americano que ele fala assim: eu não sei falar o que ele fala, né? Mas ele fala desse jeito. Fiquei até arrepiada. O jeito dele falar, o timbre dele apresentar a luta, gente, aquilo me irrita profundamente. E aí, quando eu sabia que meu marido ia assistir a luta, eu entrava dentro do quarto, fechava a porta e deixa ele lá, e eu fico aqui. A voz do homem me irritava, o sotaque do homem me irritava. Meu marido também gosta muito de ouvir podcasts. E ele estava, um tempo atrás, ouvindo muito um professor, né, muito conhecido aí, né, entre os pensadores, que é o Mário Sérgio Cortella.
E o Mário Sérgio Cortella, ele tem um jeito de falar, um sotaque de falar, um jeitinho de falar, que é meio, né, molengo, ele faz no final da fala, um homem inteligentíssimo. Mas a forma dele falar, eu não consigo ouvir por muito tempo. Talvez você gosta de ouvir o Virtuoso Modo On, porque a forma da Van falar deixa aquele assunto que às vezes é interessante, claro, ou de mais fácil entendimento. Olha o que o Deco escreveu aqui. Sim, para o comunicador, eu entendi isso, né? É preciso saber dizer as palavras bem simples, esclarecedoras para o outro. Ter um ótimo entendimento para que tenha um retorno agradável para a sua comunicação. Às vezes, a forma de falar não deixa tão claro, né? Às vezes, a linguagem, as palavras que são ali levadas não são tão claras, as palavras usadas não são tão claras, não faz sentido. Às vezes, a pessoa que está comunicando, ela tem um dom, e eu vejo isso como um dom de Deus, de deixar a mensagem mais entendível. E aí eu quero voltar aqui para o nosso master comunicador. Quem foi o master comunicador que a gente já conheceu na história da humanidade? Quem pode escrever aqui no chat quem foi o comunicador master da história da humanidade? Me ajudando aqui. Enquanto isso, eu vou vendo aqui, ó, que teve gente me mandando referências. Olha, a Vandeca botou a referência, né? Da boca fala que o coração tá cheio. Ela botou aqui, ó, Mateus 12:34. A Roberta confirmou também. Aí, depois ela botou, ó, também está em Lucas, porque está nos evangelhos, né? E muito daquilo que foi dito na vida, através da convivência com Jesus, ele era replicado entre os evangelistas, né? Então aparece em Mateus, e a mesma referência aparece em Lucas, muito legal. Mas me fala aqui, quem foi o comunicador master? Aí a Sandra botou aqui o verso completo, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso aí, versão complexa essa da Sandrinha, né? E aí, me fala, quem foi o nosso comunicador master? Que explicou pra gente, mostra pra gente todos os dias como comunicar. Ai, gente, vambora, acorda aí, segundou! Tô demorando para responder, e não é delay, não. Eu acho que tem gente que não tá conseguindo raciocinar aí quem foi o nosso comunicador master. Vou esperar até aparecer aqui no chat. Enquanto isso, eu quero saber, você já deixou o seu joinha? Eu não tô conseguindo ver aqui o YouTube para saber se o joinha tá entrando. Enquanto isso, vou beber minha água e eu quero ouvir sua resposta. Quem foi o nosso comunicador master? Porque é o exemplo dele que a gente vai trazer para dentro de casa. Ai, Cleane, obrigada! Sempre vem alguém para me salvar. A Alexandra também botou aqui, olha. Jesus foi o nosso comunicador master. Vamos pensar aqui como Jesus fazia? Jesus ia falar com os pescadores. Quando Jesus foi falar com pescadores, ele falava sobre prumo? Ele falava sobre ovelha? Quando Jesus foi chamar os discípulos pescadores, ele falou como? Ele usou, qual foi o símbolo que Jesus usou para chamar os discípulos pescadores? Hein? Qual foi o símbolo que o Jesus usou para se comunicar com os discípulos pescadores no seu chamado, na sua convocação? Qual foi o objeto? Qual foi o símbolo? Ele usou a palavra prumo? Jesus usou a palavra ovelha? Jesus usou a palavra parábola? A palavra parábola. Ele usou a palavra rede, né, Sandra? Por quê? Porque fazia sentido para os discípulos a questão da rede, né? Vocês vão lançar a rede, né?
Jesus, ele trazia a vista daquelas pessoas na sua comunicação. Ele usava a palavra rede, ele usava barco, ele falava pescadores. Vocês vão ser pescadores. Quando falou pescadores, opa, eu sei o que é ser pescador. Eu consigo fazer isso. Entendeu? Me arrepia aqui pensar nisso. Porque Jesus, ele associava, ele usava no seu discurso aquilo que fazia sentido para aqueles que estavam ouvindo. Né? Quando Jesus estava no meio da multidão e ele queria se conectar com aquelas pessoas, ele queria conectar-se com um grupo específico de pessoas, e ele começou a falar assim: tem algum pastor aqui no meio do grupo? E aí uma das pessoas se apresenta e ele fala assim: quando você tem um grupo de ovelhas e perde uma ovelha, o que você faz? Aí ele vai e fala: eu vou atrás daquela ovelha que eu perdi. Aí ele vai e fala: e quando você acha, como você se sente? Eu pego a minha ovelha, eu cuido dela, eu trato as suas feridas, e eu volto para o rebanho e falo com os meus amigos: olha, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Jesus quis mostrar para aquele pastor de ovelhas que é assim que ele se sente quando ele recupera um dos seus filhos que estavam perdidos e foi encontrado. As parábolas foi a forma de Jesus usar a mesma mensagem com contextos que conectavam as pessoas. Agora vamos para dentro de casa. Quantas vezes nós queremos transmitir um conceito bíblico, um valor bíblico, mas a gente fala do nosso jeito, esperando que o outro compreenda? É muito interessante porque às vezes as pessoas não compreendem porque a gente está usando a nossa visão. A gente está comunicando de acordo com o nosso entendimento. A gente está enxergando, está passando uma instrução de acordo com a necessidade que a gente enxerga. Já tive aqui há uns anos atrás, se você buscar aqui no podcast, que eu expliquei que quando a gente quer passar um direcionamento, a gente tem que tirar a palavrinha eu e começar a colocar a palavrinha nosso, né? Lava a louça aqui para mim. A louça é só minha? Os pratos que estão lá dentro da pia na minha cozinha são só meus? Aquela montoeira de prato fui eu que usei? Não, foi a família inteira. Então aqueles pratos ali não são meus, são nossos. Tira o pé do meu sofá. Aquele sofá que está ali na sala é só meu? Não, o sofá é nosso. Então, quando a gente muda a visão, quando a nossa fala se ajusta ao padrão que a gente precisa conectar na família, as pessoas começam a enxergar da maneira com que eles estão ouvindo. Peraí, a louça que está na pia não é só da mamãe, por que é ela que é responsável por cuidar? O sofá que está ali, que eu estou sujando com o meu pé, que eu vim da rua e subir de qualquer jeito, não é só meu. É de todos. A roupa que tem que lavar não é só minha. Então, a gente precisa entender que o conjunto das coisas que estão dentro de casa não são só meus, mas, às vezes, aquilo que eu estou dizendo está representando que é só meu. É quando eu chego e falo assim pro meu filho: ai, filho, ajuda a mamãe aqui, lava essa louça. Peraí. Tá ajudando a mamãe por quê, se a louça é da família toda? A gente tem que entender que todo mundo ali é responsável. Então, às vezes, eu quero que o conjunto da família entenda que a responsabilidade do cuidado com a casa é de todos, mas eu estou dizendo que é meu. Eu me comporto como se fosse meu. Eu faço como se fosse meu. Né? O seu filho está lá lavando a louça, aí você sabe que ele não está lavando do jeito que você lavaria. Aí você, dá licença, deixa que eu faço isso aqui. Você está expressando que
aquilo ali não é para você fazer, eu faço. E quando o filho vai fazer uma coisa e aí quebra um negócio, não, deixa, você não sabe fazer isso. Aí eu estou verbalizando, eu estou comunicando que ele não sabe fazer aquilo. E eu posso dizer uma coisa? O pensamento, ele recebe informações que o alimentam pelo ouvido. Então, quando ele ouve uma coisa, ele começa a entender daquela maneira, então ele começa a agir daquela forma. Se eu digo, você não sabe fazer isso, ele ouviu que ele não sabe, ele acredita que ele não sabe, então ele começa a agir como se não soubesse. Você está entendendo como a comunicação, ela vai muito além daquilo que a gente fala? E tem um ponto que foi destacado aqui, até é o próximo ponto, eu vou voltar aqui no chat, porque houve essa pergunta do FR Serviços Elétricos e Ventiladores. Ele escreveu assim, bom dia, e quando o que comunicamos e a pessoa filtra na própria mente as palavras e não o contexto todo? O que fazer então? E aí eu volto para aquilo que a gente estava falando lá no começo de comunicador e receptor. Muitas vezes, o receptor vai compreender de acordo com o significado daquela mensagem para ele. Deixa eu te explicar aqui como acontece com a leitura. Quando você vai ler um livro, por exemplo, você lê a palavra ela. Aí você leu ela, E-L-A. Quando o seu olho enxerga o conjunto de 3 letras, E-L-A. E esse conjunto de letras entra no seu cérebro, na sua mente. E aí você, ao ler a palavra ela, a sua mente cria uma imagem. Uma imagem como? Ele aprendeu que o ela está referindo-se ao feminino, à fêmea, à mulher, alguma coisa feminina. E aí ele cria logo uma imagem. Quando fala ela, a primeira coisa que pensa é numa mulher ou numa menina. Compreende? Então o olho enxergou um combinado de 3 letras, E-L-A. O cérebro recebeu essa palavra formada e desenha uma imagem. Então, quando eu leio um texto, eu estou lendo, na verdade, um conjunto de imagens. O cérebro cria um contexto visual. E aí, eu preciso te explicar que quando a gente fala, acontece a mesma coisa. A leitura das suas palavras gera uma imagem. Por exemplo, eu não me sinto amada por você, quando a esposa diz para o marido essa expressão. Se o marido entende que expressão de amor é pagar as contas, ele vai expressar o seu amor pela esposa fazendo o quê? Pagando as contas. Só que ela aprendeu que amor é abraço, é olho no olho, é um beijinho carinhoso, isso são expressões de amor. Você entendeu? Que a linguagem que ela aprendeu cria um desenho da palavra amor como beijo, abraço, olho no olho, um beijinho carinhoso, afeto, né? Aquele grupo de ações. E o marido aprendeu que a palavra amor é suprir as necessidades. Financeiramente. O cuidado financeiro, pagando as contas, não deixando faltar nada. Então, a gente precisa entender que no que competir a nós, a gente tem que buscar ter paz, gerar a paz. O grande questão, e aí eu compactuo às vezes com o desafio da gente, é que a gente não sabe o que está dentro do coração do outro.
Muitas das vezes a gente não sabe a história que está na vida do outro. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas de acordo com as suas reações. Porque muitas das vezes as pessoas estão reagindo de acordo com as suas histórias de vida e não de acordo com a nossa mensagem transmitida. Eles estão botando para fora aquilo que o coração delas está cheio. Mas voltando aqui para dentro do contexto da família, porque muitas das vezes, no contexto familiar, a gente conhece grande parte da história, né? Não estou querendo dizer aqui aquela pessoa que casou agora de pouco, né? E está começando a conhecer a história do marido e tal. Conhece, às vezes conhece a história de acordo com o tempo de namoro, mas eu estou falando aquelas pessoas que convivem há muito tempo, a gente conhece a história. E muitas vezes a nossa comunicação, ela isenta a história das pessoas. A gente fala querendo que a pessoa entenda na nossa ótica. E a gente precisa ajustar, sim, para que o receptor compreenda. E eu não estou falando que eu estou fora dessa cilada, não, porque isso acontece muito aqui para mim. Eu, como pessoa autista, eu falo da maneira com que eu ouço, e eu ouço literalmente. E muitas das vezes eu falo literalmente. E eu esqueço que o meu marido não é autista. Então eu falo com ele de maneira literal, e eu espero que ele ouça de maneira literal, mas ele não vai ouvir. Às vezes é o contrário, ele fala de maneira literal, ele fala de maneira genérica, e eu estou ouvindo de maneira literal. E aí começam os arranca-rabos, porque aqui na minha casa também tem divergências, né? E aí eu falo, mas a palavra que você tinha que usar não era essa, porque eu estou ouvindo de maneira literal. Compreende como a comunicação, ela precisa a gente sempre enxergar o outro, a gente sempre observar o outro. E Deus, com muita dedicação, com muito amor, se preocupando com essa maneira de se comunicar. Sabe por quê? Sabe por que Deus se importa tanto com a nossa comunicação? Porque a nossa comunicação, ela padroniza a nossa linguagem. E quando a nossa linguagem é padronizada, a gente se torna imparável. Você lembra lá, na construção da Torre de Babel? O que aconteceu na construção da Torre de Babel? As pessoas se comunicavam e se entendiam. Eles tinham a mesma língua. É como se eu falasse uma coisa e o Beltrano entendesse exatamente o que eu falei. Aí o Beltrano falava comigo e eu entendia exatamente o que ele falou. Nós estávamos totalmente conectados. E quando a gente ficava totalmente conectado, a gente tinha a mesma língua. E tendo a mesma linguagem, as nossas intenções iam se padronizando, iam se conectando, iam se fortalecendo. Gente, olha que incrível. A Bíblia diz lá do alto, Deus olha e fala o quê? Eles são imparáveis. Eles falam a mesma língua, têm a mesma intenção. Você está vendo o poder da comunicação? Quando a comunicação acontece de maneira assertiva, efetiva, gera uma unidade tão grande na família, tão grande no casal, que o casal se torna indestrutível. O casal se torna extremamente fortalecido. A família se torna extremamente fortalecida. E aí mostra para nós onde está o foco do inimigo nas nossas vidas. Ele quer destruir a nossa comunicação, ele quer atrapalhar a nossa comunicação, ele quer desestimular a nossa comunicação. E Deus está falando para o meu coração, Van, não desista de se comunicar. Deus está falando para você, não desista de se comunicar. Não fale de acordo com o que você entende. Se preocupe em fazer com que o que você entende seja entendido pelo outro. Então fale na linguagem do outro. Entenda a história do outro. Veja, ele é um pescador.
Ele é um pastor de ovelhas? Ele é um arquiteto, ele é um engenheiro, ele é um matemático, ele é um músico? Como é que ele pensa? Fale de acordo com o que ele pensa e você vai ser entendida. Porque se você está falando da maneira com que você pensa, muitas vezes a sua comunicação não vai ser entendida porque ninguém é igual a ninguém. Quantas vezes a gente quer falar uma coisa para o marido e ele não está entendendo, o filho não ouve. Por quê? Porque a gente está falando de acordo com a nossa história de vida. A gente precisa entender que a comunicação é um recurso muito poderoso para a unidade das famílias, para o fortalecimento das famílias. E o inimigo está focando nisso. E aí, lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 2, diz o seguinte: a palavra, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Você quer ser mais sábia? Porque a mulher de Provérbios 31, ela falava com sabedoria. Esse é o foco do nosso quadro aqui hoje. Fazer com que as mulheres usem as suas virtudes em modo on e não em modo off. E para você ser uma virtuosa modo on, você tem que entender que a meta de falar com sabedoria é alcançável para você. Você pode falar com sabedoria. E lá em Provérbios mesmo está dizendo qual é o segredo. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, a porta, é o recurso de sabedoria. Tema ao Senhor, e temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é ponderar a vontade dele, levar em consideração a vontade dele, fazer a vontade dele. Senhor, o que o Senhor quer que eu diga hoje? O que o Senhor quer que eu lute hoje? Como eu devo falar hoje? Será que você tem buscado orientação divina para a forma de você lidar com os seus filhos? Ou você está procurando a ajuda daquela sua amiga que tem um filho adolescente? Ou você está procurando recursos na rede social ou no YouTube de como lidar com fulano beltrano? Ninguém melhor do que Deus vai saber como você deve se comunicar com seu filho. Ninguém melhor do que Deus vai te dar a estratégia assertiva de como você deve falar com seu marido. Ninguém melhor do que Deus é capaz de colocar o filtro certo nos seus ouvidos na hora de na hora de ouvir. Porque o maior interessado nessa comunicação clara e eficiente é Deus. O maior interessado para que vocês se tornem imparáveis, indestrutíveis como família, como casais, é Deus. Um dia desses eu estava sentada no sofá com meu filho Samuel e Miguel, e a gente estava triste por uma situação, e eu cheguei para eles e falei assim: meninos, não vamos permitir que o inimigo entre na nossa casa. Não vamos permitir que o inimigo entre na nossa família e tente nos separar. A gente não pode fazer o que ele quer que a gente faça. É porque Rebeca estava escondendo uns doces. E aí Samuel e Miguel começaram a esconder os doces dela e falavam assim, você não vai, eles não queriam dizer para ela onde estavam os doces. E ela falou assim, eu não vou pegar, me conta onde vocês guardaram, eu não vou pegar. E aí o Samuel falou assim, eu não acredito em você. E aí ela começou a ficar muito triste, ela começou a chorar muito magoada, e ela falava, mas eu não vou, acredita em mim, eu não vou pegar, pode falar. E ele falava, eu não acredito em você. Eu chamei o Samuel e falei assim, como você se sentiria se eu dissesse para você, eu não acredito em você? Aí ele ficou assim, pensativo. Aí ele falou assim, eu ia me sentir muito mal. Eu falei, é assim que ela está se sentindo. O irmão mais velho dela, que ama, que ela entende que ama a ela, está dizendo que não acredita nela. Se o irmão dela não acredita nela, como ela está se sentindo? Aí ele parou, pensou, falei, a gente não pode se separar. A gente tem que lutar para ficar junto.
A gente tem que lutar contra o pensamento que quer nos afastar, que quer nos fazer sentir raiva e coisas ruins uns dos outros. A nossa família tem que lutar para ficar unida. Então você tem que dizer para ela que você acredita nela. Lute para acreditar nela. Lute para ela dizer a verdade. Eu falei com Rebeca, lute para falar a verdade. Eu falo com o Léo, às vezes a gente conversando aqui, combinados de paz para poder levar os nossos filhos para mais perto de Jesus. Amor, às vezes a gente está castigando eles quando eles dizem a verdade. A gente tem que instigá-los a dizer a verdade. E não castigá-los quando eles dizem a verdade. E é muito difícil, meus irmãos, manter uma comunicação que une. Mas a gente consegue. E a Bíblia está cheia de segredos. Ali em Provérbios tem, olha, quando você fala com sabedoria, você une. Mas quando você fala de qualquer jeito, você despeja separação. Você causa separação. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda palavras maldosas. Será que a gente está falando como quem quer agregar algo que nos ajunta? Olha o que diz lá em Mateus 12:34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, a referência que a gente tinha aqui, né, que eu pedi para a gente colocar, a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira tesouros bons das coisas, tira tesouro bom, coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Como vocês podem falar coisa boa sendo maus? O que a Bíblia nos orienta, e a gente não pode deixar passar, é que é muito importante que nós estejamos cada vez mais dedicados em transmitir uma mensagem que seja compreensível ao outro. E aí você fala assim, tá bom, Van, como é que eu posso melhorar a minha comunicação? Como é que eu posso ensinar melhor a minha comunicação? Vamos lá. Primeiro você tem que levar os obstáculos em consideração. Primeiro obstáculo da comunicação, a interrupção constante. Se você interrompe as pessoas enquanto ela está falando, ela não vai conseguir falar tudo. Então você não consegue compreender o contexto. Deixe a pessoa falar tudo. Então, quando ela concluir, você fale agora. Não é para você ouvir de qualquer jeito. Porque, às vezes, você não está interrompendo a fala, mas você está interrompendo no raciocínio. Você está ouvindo, já pensando na resposta. Não, espera. Ouça com atenção. Então, primeiro ponto, a interrupção constante da mensagem atrapalha a comunicação. Deixe a pessoa falar. E se a pessoa está te interrompendo, peça para ela com gentileza. Deixa eu falar tudo. Então você não custa nada você ter vai anotando os pontos. Mas deixe a pessoa falar e ouça. Segundo obstáculo da comunicação é a desatenção. É o que eu estou dizendo, você está ouvindo já pensando na resposta. Ou pensando numa justificativa. Ou pensando na correção que vai fazer na fala da pessoa. Espera, ouça com atenção. Crie as imagens das palavras na sua mente. Outro ponto que a gente precisa entender que é um obstáculo é o nosso senso de justiça. A gente quer julgar as motivações daquilo que está sendo dito. Só que a gente julga de acordo com a nossa história de vida. E a gente precisa se lembrar que quem está falando é uma outra pessoa, com outra história de vida, com outras marcas na sua psique, na sua alma, no seu emocional. Então, a gente não pode julgar as motivações. Você precisa ouvir atentamente, tentando compreender o porquê. Mesmo que você identifique um porquê que à sua vista não seja bom. Mas identifique o porquê. Olha o que diz em 1 Coríntios 4, verso 5.
Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Não é você que vai dizer quem está certo e quem está errado, porque é ele quem conhece as nossas intenções. 1 Coríntios 13, verso 7 diz: o princípio bíblico importante por trás da questão é o amor. É o amor que vai fazer com que a gente enxergue o real motivo das coisas. Outro obstáculo da comunicação é a transferência da culpa. A transferência da culpa. Conhece alguma história bíblica que relata a transferência da culpa? Você lembra aí de alguém que transferiu a culpa? Consegue me ajudar a lembrar? Quem foi a pessoa, uma pessoa bíblica, uma história bíblica que quis transferir a sua responsabilidade, traçando a culpa, justificando suas ações em outra pessoa, transferindo a sua responsabilidade? Quem foi? Vou te dar um spoiler. Gênesis 3, verso 12. Eita, Nilda, estamos ligados aqui, né? A primeira pessoa que começou com essa onda de transferência de responsabilidade foi Adão. Ele disse assim, ó, foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí agora eu quero ver quem é esperto e já participou aqui. Eu quero ver quem é esperto e participou aqui. Os dois, tá, gente? Os dois fizeram transferência de culpa. Isso daí é consequência de pecado. Pecado não aceita a responsabilidade dos próprios atos. O pecado, geralmente, ele transfere a responsabilidade dos próprios atos. Isso é consequência do pecado, a transferência da culpa. Mas eu quero saber aqui. Adão quis transferir a sua culpa para quem? Quero ver quem é esperto, hein? Já falei aqui na Rede 316, quero ver quem não está batendo ponto lendo a Bíblia, mas está estudando a Bíblia. Adão transferiu a sua culpa para quem? Olha, Sandra, a serpente não transferiu culpa, tá? A serpente não transferiu culpa. Se liga na mensagem aí, leia com carinho. Adão e Eva transferiram culpa porque eles estavam exercendo o pecado. Mas a serpente não transferiu culpa. Olha, a Nilda já está sabendo, Marli está ligada aqui. Adão transferiu a sua culpa para Deus. Olha que petulância. Adão transferiu a culpa dele para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Transfere a responsabilidade das nossas escolhas para Deus. Não foi o marido que Deus me deu, foi o casamento que Deus me deu. Eu estou fazendo... Como é que você está? Eu estou segundo a vontade de Deus. Espera aí. Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus? Porque quando a gente faz a vontade de Deus é o que mesmo, hein, gente? A vontade de Deus é quem mesmo, hein? É como? Como é que é a vontade de Deus? Tem 3 características a vontade de Deus. Tem 3 características a vontade de Deus. Se você diz que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, ela tem que estar dentro dessas 3 características. Às vezes a gente vive desafios na nossa vida, dizendo que é a vontade de Deus, e não é.
Porque existem duas questões aqui que a gente não pode negligenciar. Porque existe a vontade de Deus e existe a permissividade de Deus. Às vezes a gente não está vivendo a vontade de Deus. A gente está vivendo a permissividade de Deus. Porque Deus permite que a gente viva de acordo com as nossas escolhas. E pela sua misericórdia Ele nos acompanha, mesmo que o caminho seja duro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo que eu escolha errado, a tua bondade e a tua misericórdia faz com que o Senhor esteja comigo. E então a sua vara e o seu cajado me trazem de volta para onde eu não deveria ter saído. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente está querendo verbalizar e as pessoas começam a entender que a vontade de Deus é o que a gente está vivendo. Não, não é. É a permissividade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que você está vivendo é bom, perfeito e agradável? Então, sim, você está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus traz paz. Porque o jugo do Senhor é leve, é suave. Agora, se está pesado demais, questione, será que eu estou realmente no centro da vontade de Deus? Às vezes a gente está ensinando, através da nossa comunicação, a existência de um Deus que não é o Deus real. A gente precisa pensar nisso com muito cuidado. E eu já estou indo para o final. Outra coisa que é um problema muito sério na comunicação, um obstáculo muito grande na comunicação, é a gente se desculpar ao invés de pedir perdão. É a gente justificar ao invés de reconhecer que errou. Não, mas eu fiz isso por quê? Ah, mas porque aquilo... Entende? Errou. Fala, errei. Às vezes a gente não faz isso e a comunicação cada vez fica mais truncada, mais ferida, mais machucada. Outro problema grave na comunicação é fazer, eu vou usar essa expressão, generalizações exageradas. Meu marido fala muito disso comigo, eu estou lutando muito contra isso. É o tudo ou nada, o sempre, o nunca. Será que é sempre mesmo? Será que é nunca mesmo? Eu trabalho isso na minha linguagem. Eu trabalho isso na minha vida. E a Deise botou aqui, ó, uns associam Deus como um vingativo. E é porque a gente está comunicando assim. Uma vez eu conversando com um amigo na igreja, o Joilson, já citei isso aqui na Rede 316. E o Joilson falou assim, Van, a gente não pode garantir a salvação do outro, mas a gente pode impedir que as pessoas sejam salvas. Por quê? Porque muitas das vezes, Deise, a gente comunica um Deus vingativo. Quantas meninas, mamães, escutem o que eu estou dizendo. Eu tenho conversado com meninas que não querem se casar, sabe por quê? Porque as mamães desabafam suas dores de relacionamento conjugal com as filhas. E elas esquecem que elas estão comunicando. E as meninas estão entendendo. E ninguém é bobo. Muito mais as crianças de hoje. Elas estão aprendendo que casamento é briga, é discussão. Quantas vezes a nossa comunicação está mais afastando as pessoas do que unindo? Meus irmãos, essa linha editorial é em casa que se aprende, tem como objetivo, meu coração treme quando eu falo isso, é para mostrar para você o valor da sua família, da sua casa. Se você não conseguiu ver os episódios anteriores, eu quero te
te orientar, quero te aconselhar. Veja todos os episódios, estão todos aqui no YouTube, estão todos aqui no Spotify, nas plataformas de podcast, está no nosso site. Eu sei que o pessoal do iOS está sem o aplicativo da Rede 316 no telefone. Não tem problema, você pode acessar pelo computador, pega um celular Android aí que tem aí perto de você, mas ouça todos. Deus trabalhou e tem trabalhado, ainda faltam 2 ou 3 episódios, eu acho. Deus tem trabalhado com muita dedicação. É em casa que a gente aprende. Una a sua família. Olha a riqueza, a preciosidade que Deus tem dado através da sua família. Quanto que Ele quer trabalhar em você através da sua família. Preste atenção sobre isso. Entenda sobre isso. O que nós temos dito, o que tem sido comunicado, o que tem sido aprendido. Um dia desses eu tenho muita dificuldade com algumas expressões. E a gente ouve nas redes sociais, a gente ouve nas mídias, palavras que comunicam. E elas enviam uma mensagem, e os nossos jovens, as nossas crianças, vou além, os adultos estão aprendendo. Vou pegar uma palavrinha que a Deise botou aqui no chat, eu vou pegar só essa palavrinha, feminicídio. Por que não existe a palavra machinicídio, mas existe a palavra feminicídio? Porque a palavra feminicídio entende a morte feminina. Mas a palavra feminicídio significa morte de mulher. Por que não existe uma palavra que significa morte de homem? Porque tem mulheres que matam homens. Sabe por quê? Porque o pensamento deste século quer fazer com que as mulheres aprendam que homens matam mulheres, mas não quer mostrar que tem mulheres que matam homens. Você entende a sutileza da comunicação? E Deus criou o homem e a mulher para se amarem e não para se afastarem. E quanto mais é comunicado, mais é entendido, mais é vivido. Nós temos que lutar contra o pensamento deste século. O que é que diz lá em Romanos? Não se amolde, não ande conforme as pessoas desse século, mas transformai-vos pela mudança da sua forma de pensar. E então você vai entender qual é a boa, perfeita, e você vai experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é como o pensamento deste século. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não fale da mesma forma. Transfira modifique essa linguagem, expresse. Se sua filha está vendo na rede social que aumenta o número de feminicídios, você vai dizer para ela, filha, feminicídio significa, segundo a etimologia da palavra, o significado da palavra, morte de mulher. Mas não se esqueça, filha, que também existe morte de homens. Existem mulheres ruins que matam homens. Não é todo homem que mata mulher e não é toda mulher que mata homem, mas também existem mulheres que matam homens. As pessoas deste século, o que o mundo quer dizer é que o homem mata a mulher. Então a mulher começa a ter medo dos homens. Por quê? Porque vai que aquele homem vai me matar. Você entende como a comunicação é importante? E aí você vai falar assim, mas Vanessa, eu tento conversar com a minha filha e ela não me ouve. Será que a sua linguagem está conectada com aquilo que ela fala, que ela entende? Será que aquilo que você está falando está de acordo com a linguagem que ela ouve hoje? Posso dizer uma coisa aqui? E aceita porque é a verdade. Ninguém neste mundo terreno
conhece melhor o seu filho, a sua filha do que você. Você pode dizer que não. Não acredite nisso, porque isso não é verdade. Se você não conhece bem seu filho, é porque alguma coisa você está ignorando. Então, para de se ocupar com muitas coisas que outras pessoas podem fazer e dê atenção para os seus filhos. Observe seus filhos, entenda a linguagem deles, sente-se com eles, converse com eles. Se for possível, se for necessário, quer dizer, para de lavar a louça. Para de ficar passando um monte de roupa que depois vai para dentro do guarda-roupa e vai amassar tudo de novo. Senta à mesa com sua filha. Senta na cama com seu filho. Ouça o que ele está ouvindo. Não é para você brecá-lo de ouvir aquilo, mas para ajudá-lo a pensar naquilo. Um dia desses, eu peguei o celular do meu filho mais velho. Já estou terminando. Peguei o celular do Samuel e fui ver tudo o que ele vê. Ele estava dormindo e quando ele acordou, eu falei assim, Samuel, a mamãe precisa conversar com você. E aí chamei ele aqui no quarto e aí entramos aqui e começamos a conversar. E eu falei assim, filho, eu não estou vendo suas mensagens para invadir a sua privacidade. Eu estou lendo as mensagens, as suas coisas que você se relaciona, para te ajudar a se relacionar de maneira com que você não seja destruído. Para te ajudar a se relacionar com as pessoas lá fora. E aí eu fui lendo algumas mensagens e falei, o que isso significa? Olha a imagem dessa pessoa na rede social, o que isso representa? Você acha que essa menina é de Deus? Você acha que o que esse menino falou é de Deus? E aí eu fui conversando com ele, eu falei, não é para você deixar de falar com ela, mas é para você entender que nem tudo que ela está fazendo mostra com que, porque quando a gente, aí meu marido até falou, quando você tá com um grupo de pessoas que fazem coisas erradas, mesmo que você não esteja fazendo, você é pego como se estivesse. Então, cuidado com isso. Então, você entende que é possível se aproximar, mas para eu poder ter tempo para sentar com meu filho, a louça ficou lá. E às vezes, a gente começa a ouvir a nossa voz, ouvir a voz da sociedade que diz, que mãe desleixada, deixou a pia cheia de louça. Eu prefiro deixar a pia cheia de louça, mas me conectar com os meus filhos, porque esse mundo está terrível, do que eu deixar meus filhos soltos, se comunicando e aprendendo com outros. Quando eles estão ocupados, aí eu corro, faço o que dá. Peço ajuda aos meus amigos, peço ajuda ao marido, delego funções para as minhas funcionárias. Você sabe que eu tenho várias funcionárias, né? Electrolux, Brastemp, Filco, tem um monte de funcionário aqui. Ah, mas eu não suporto café feito de cafeteira. Tá bom, então perde seu tempo lá fazendo café e deixa seu filho no WhatsApp conversando com um monte de gente. Deixa seu filho dentro do joguinho Roblox lá conversando com um monte de gente. Porque lá ele está se comunicando e lá ele está aprendendo. Para terminar, um outro problema gravíssimo é você desrespeitar o que foi dito. Fingir que não foi dito. Ou sentar para se comunicar de má vontade. Ou você sentar para comunicar-se com o filho falando aquilo que não é verdade. Eu não minto para o meu filho. Ah, não? Ah, não? Você não mente para o seu filho? Você contou para o seu filho que você também ficava escondendo, deixando de estudar porque queria ficar vendo televisão, na época que você queria ficar vendo sessão da tarde, e aí você deixava de estudar? Às vezes a gente precisa ser mais gente. E eu quero encerrar aqui dizendo que uma comunicação de verdade, ela acontece quando a gente é de verdade. Jesus, quando ele estava prestes a partir, ele fez a última ceia com os seus discípulos, pessoas com quem ele conviveu e se comunicou de maneira extremamente eficiente. E ele lançou uma comunicação muito linda. Ele expressou uma comunicação, ele fez um modelo de comunicação muito lindo ali
naquela última ceia. Ele sentou-se à mesa com seus discípulos e falou assim. Não, desculpa. Paulo lembrando aquela cena. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, beba do cálice e coma do pão. O que significa beber do cálice e comer do pão, sentado à mesa com outra pessoa? Você sabe o que significa isso? O que significa beber do cálice e comer do pão para você? Responde rapidinho aqui, a gente já está acabando o quadro. Beber do cálice e comer do pão significa o quê? Porque se você não fizer isso, você não tem parte comigo. O que significa? O que significa? O que significa beber do cálice e comer do pão? Ninguém sabe? Ninguém pode me dizer? Será que no WhatsApp alguém está me dizendo? Depois eu quero saber. Eu não posso me alongar mais. Eu vou responder. Beber do cálice e comer do pão significa ter comunhão. Ter comunhão. Isso é o que significa beber do cálice e comer do pão. Sentar à mesa gera comunhão. Mas sabe como a gente consegue gerar uma comunhão boa? Precisa da primeira parte. Examinar-se a si mesmo. Porque quando a gente se examina, a gente sabe como a gente é. Agora, não adianta nada a gente se examinar e ignorar o que viu. Porque aí a gente não está sendo de verdade. Então, a comunicação não vai ser verdadeira. Se você quer gerar uma comunhão verdadeira, examine-se a si mesmo e assuma quem você é de verdade, então sente à mesa. E mostre quem você é de verdade estando sentado à mesa. Porque se você for ver bem, não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pontos que precisamos melhorar. E os nossos filhos precisam saber disso, o nosso marido precisa saber disso, a sua esposa precisa saber dos seus pontos de melhoria. Não tenha medo, às vezes a comunicação na sua casa não acontece porque a gente não faz a primeira parte. A gente quer ter todos à mesa para ter comunhão, mas a gente não se examina. Ou se examina, mas ignora, esconde. O que a celebração da ceia nos ensina? Você quer ter comunhão? Se examina. Mostre quem você é. Mostre o quanto que Jesus tem trabalhado na sua vida. Muitas pessoas não estão conhecendo Jesus através de você porque você não está mostrando a transformação de um Jesus vivo e poderoso através daquilo que ele tem transformado na sua vida. Sua família não tem sido alcançada pelo seu testemunho porque você esconde seu testemunho. Você não conta, você quer ler as escrituras de maneira poderosa, usando a espada para poder doutrinar as pessoas, quando Jesus disse que você não pode usar a espada para isso. Jesus, em momento nenhum, usou a espada contra pessoas. Jesus usou a espada contra Satanás. Só para te lembrar desse detalhe. Jesus só usou a expressão está escrito contra o inimigo. Ele não usou a expressão está escrito contra nenhum ser humano. Você já reparou nisso? Talvez não, né?
Porque você só está lendo a Bíblia e não está estudando. Preciso que você estude a Bíblia. O seu chamado hoje seja dedicado a cumprir tudo quanto no livro da lei está escrito, porque quanto mais você conhece das Escrituras, mais sabedoria você vai adquirir, e a mulher sábia constrói. E a mulher de Provérbios 31, ela falava com sabedoria, que gerava conexões lindas. Os filhos dela levantavam-se e diziam que a mãe deles era bem-aventurada. O marido a elogiava, ela era bem-quista na sociedade, ela é uma mulher incrível. E não é porque ela é poderosa, empoderada, mas é porque ela temia o Senhor. E no final do texto diz, a mulher que teme ao Senhor, esta será reconhecida. O convite do Senhor deixe as suas virtudes em modo on, eu vou te dizer todas elas se você me ouvir. Você só pode ouvir se você conhecer as Escrituras. Não bata o ponto na leitura bíblica, estude as palavras. Estude a palavra de Deus, busque ela na prática na sua vida. E a sua vida vai ser transformada. É em casa que você vai aprender a se comunicar, para que lá fora você comunique. E você mostrando para os seus o quanto que você está aprendendo, vai instigá-los a aprender também. Porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe fazer. Que Deus abençoe você. E você entenda a importância da comunicação. E que você possa ser canal de bênção aí na sua casa. Porque esse é o lugar mais precioso que Deus poderia ter te colocado. Amém? Enquanto o pastor Welber não volta aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Que hoje bombou o chat aqui, eu já li alguns, se eu ler de novo não tem problema. Os que forem relacionados ao Deninho, eu vou deixar passar batido, tá, gente? Eu vou deixar passar batido, quando o pastor Welber voltar aqui, ele leu do WhatsApp. Vamos lá, o Deco bem cedinho, botar... Oba, estamos conectados, bom dia! Linda de Deus, muito obrigada. A Jasionete botou aqui, ó, bom dia, Van, bom dia, Welber, já ligada para aprender com essa bonita, nessa manhã maravilhosa, PIB de Capela, Sergipe. Muito bom ter você aqui, querida. Edivalda, bom dia. A Tabita, bom dia, Van, bom dia, pastor Welber. A Liliane Linhares, bom dia. Aí o Deco falou sobre a presença do Deninho. Quem não pegou o começo do quadro, hoje nós tivemos um ouvinte, o Deninho, lá da Bahia, de Maragojipinho. Ele é nosso ouvinte aqui assíduo e hoje ele apareceu aqui de manhã cedo para conversar um pouquinho com a gente. A Edivalda falou, bom dia, povo de Deus. Aí a Maria Tereza passou aqui para conhecer o Deninho, a Vandeca. Van, sua linda, saudades. Um beijo, minha amiga. Aí a Cristiana Paulo, bom dia, pastor Welber. Van Gomes, Virtuoso Modo On, Deus abençoe, bom programa, amo vocês. Cheiro, abraço, cheio de amor de Deus conosco, amém. Aí a Vandeca falou sobre o Deninho, a Eric Lulu também. Aí a Roberta, bom dia a todos, é sempre um prazer ouvir vocês, mande um alô para a PIB de Boa Esperança, presidente Kennedy, Espírito Santo, um beijo da Van, um prazer ter você aqui, tá, Roberta? Aí a Tabita botou, nessa idade eu não arrumava a cama, porque à noite ia dormir de novo, aí ela tá falando do Deninho. Muito bom, aí o Deco falou que é bom ser criança. A Luziete, bom dia, Van, graça e paz. Bom dia, pastor Welber, graça e paz, amém. Aí a Tânia passou aqui mandando bom dia. A Vandeca também agradecendo aqui o beijo do Deninho. Um monte de gente falando do Deninho. Ele realmente é lindo. Aí a Sandra botou aqui, olha, Van, depois eu vou sentar para assistir com o Denis e o Deninho, para aprender esse tema, porque ultimamente eles estão com dificuldade de se comunicar e se entender. Ah, vai ser legal. Acho que é por causa da idade do Deninho. Com certeza. O choque, né, de gerações. Aí a psicóloga Maiara apareceu aqui. Lindona, vamos acompanhar e aprender. É um prazer ter você aqui, minha amiga. Aí a Vandeca e outros botaram aqui referências bíblicas. Que maravilha.
Aí o Deco botou aqui o comentário que a gente até já leu. Sim, o comunicador é preciso saber e dizer palavras bem simples e esclarecedoras para o outro ter ótimos ensinamentos para que tenha retorno agradável para a sua comunicação, né? Isso é importante, Deco. A gente já viu aqui. E a Sandra leu o texto. A Vandeca botou aqui, né? O comunicador precisa falar na linguagem do ouvinte. Embora sejam muitos e diversificados, a necessidade de englobar de uma forma simples, gostosa, leve e sensível. Pois é, isso é importante, a gente compreender com quem a gente está falando. Isso é muito. E a gente perguntou aqui quem foi o maior comunicador, e todo mundo explicando aqui que foi Jesus, né? O maior comunicador foi Jesus. E aí, mais embaixo, né? Ele é incrível, Jesus, né? Ele usava as parábolas, isso mesmo, a Juliana, parábolas de Jesus, era a forma dele contextualizar uma mensagem de acordo com a linguagem daqueles que estavam ouvindo, né? O exemplo que ele falou foi a rede, né? Quando ele estava falando sobre pescadores, ele chama, vou chamar vocês, não para ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. E eles entenderam, né? Aí, o SR, Serviços Elétricos e Comunicadores, e quando comunicamos, a pessoa filtra na sua mente algumas palavras e não o contexto todo. O que fazer, então? E a gente já conversou sobre isso aqui ao longo do quadro, né? No meio do caminho. Aí, a Liliane falou que Jesus era o maior comunicador. Aí, a Renata passou aqui, vamos ler. Van, conheci seu programa na semana passada. Oh, seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando sua vida, porque as suas aulas têm abençoado muito a minha vida e creio que de muitos outros irmãos. Amém. Eu espero isso mesmo, viu? Mas eu sou só um lápis na mão daquele que está escrevendo toda a história. O maior interessado nisso tudo é Deus. E ela botou, que bom que os anteriores temos o privilégio de escutar no Spotify. Isso é bênção de Deus, né? Aí eu perguntei quem foi o primeiro que transferiu a responsabilidade, e aí botaram, né, foi Adão acusando Eva, exatamente, Adão acusando Eva. E aí no final eu falei para quem que ele mandou a responsabilidade daquilo que ele estava fazendo, transferindo a sua responsabilidade, um dos obstáculos da comunicação eficiente. E ele botou para Deus, que a mulher que o Senhor me deu, essa daí foi a responsabilidade, Deus estava recebendo a responsabilidade do erro dele. E não é bem assim. A gente conversou sobre isso aqui, né? Adão transferiu a culpa para Deus, foi o que a Rosemary falou. Isso é um problema gravíssimo na nossa comunicação. Deixa eu dar uma lidinha mais aqui. Aí a Deise botou aqui uma coisa interessante, eu concordo com você, Deise. E hoje não é diferente. Na época da pandemia e também quando acontecem as tragédias, muitas pessoas colocam essas coisas na conta de Deus. Pois é, e existe a vontade de Deus e a permissividade de Deus, né, Deise? E a gente precisa entender essa diferença, né? A vontade de Deus, ela, como a Marli colocou aqui, ela é boa, perfeita e agradável. A permissividade de Deus nem sempre é assim. E a gente precisa entender que aquilo que a gente está vivendo, às vezes, não é a vontade de Deus, mas é a permissividade de Deus, né? Para nos colocar aonde nós precisávamos estar. Vou pular aqui um pouco dos comentários, porque é por causa da nossa hora. A Leuda Brasil colocou aqui, olha, como dizia a minha mãe, um erro não justifica o outro. O meu erro não justifica o erro do meu irmão, do meu marido e de outra pessoa. Cada um vai dar conta de si, né, Leuda? Cada um vai dar conta de si. A Rosemary, Van, meu marido virtuoso, modo on, não pôde estar acompanhando sua live hoje. Reginaldo, que pena. Porque ele saiu para atender um cliente, mas a esposa dele está aqui na área. Obrigada, Rose, um beijo pela sua presença aqui. Palavra abençoadora essa de hoje. Deco escreveu, e Deus dá oportunidade de reconhecer os nossos erros para consertar. Exatamente. Exatamente. E aí, a Deise até colocou aqui, a gente comentou sobre isso, que às vezes a gente transmite, a gente comunica até um Deus vingativo, um Deus que não é o Deus real, porque a gente está passando a nossa imagem e uma imagem distorcida daquilo que a gente imaginava, te transferindo a responsabilidade, né, de Deus, nossa para Deus. E aí, vamos descer, mas aqui eu vou pular um bocado, gente, me perdoem, mas é por causa da nossa hora. A Letice colocou aqui, que mensagem dos céus, Deus te dê cada dia.
Dia mais e mais inspiração para comunicar as verdades do Senhor. Aí a Deise colocou aqui, Van, diante disso tudo, como devemos lidar com as pessoas que apoiam tais ideologias? Essa pergunta é interessante, Deise. Como a Bíblia diz que a gente precisa fazer com aqueles que são contrários ao nosso pensamento? Primeiro, a gente precisa se posicionar. Posicionar não significa enfrentar, mas esteja firme na sua forma de pensar. E estar firme na sua forma de pensar não necessariamente significa confrontar o outro, mas respeitar a ideia, o pensamento dele, porque não somos nós que vamos convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Vou repetir. Não somos nós que vamos convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso, tá bom? Então, como a gente vai fazer diante disso? Nós vamos orar por essas pessoas e vamos manter a nossa posição, respeitando a posição do outro, porque cada um dará conta de si. Se pedirem a sua opinião, seu posicionamento, diga o seu posicionamento com respeito, com clareza, e aí vai uma dica, conheça profundamente o seu pensamento, estude sobre a sua linha de pensamento para que você tenha argumentos, mas não confronte. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Ó, quem escreveu aqui, pastor Welber? Léo Gomes, quero me comunicar cada vez melhor com você, te amo. Eu tô tentando também, tá, marido? Tô tentando. Rosemary, que lição maravilhosa essa de hoje, Van, aprendi muito, espero colocá-la em prática. Deus continue te usando, lindona. PIB da Convenção de Juazeiro do Norte, no Ceará, em Betolândia. Um prazer ter você aqui, Rosemary. É isso, pastor Welber. Li a maioria, tá, gente? Pulei algumas porque a nossa hora está muito avançada, daqui a pouco eu vou bater o ponto junto com o pastor Pedro Moura. Bom, são 11 horas e 47 minutos em Brasília, Van. Eu vou aqui ler apenas, acho que 2 recadinhos que tem aqui. Os demais eu também depois... eu ouço depois, e aí se tiver alguma resposta, pastor Welber, eu me comprometo a responder por WhatsApp, tá bom? Bom. Uma dos recados é o seguinte, essa pessoa aqui eu não vou identificar, né, porque ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastor Welber, Vanessa Gomes, aqui é a pessoa, né, que está falando e tal, e ela falou, ó, tenho bipolaridade e faço tratamento, e tem quase 2 anos que meu esposo foi detectado com autismo, mas ele se recusou a fazer tratamento. Temos 56 anos e 32 de casados. A dificuldade de comunicação é grande demais. Quando busco o diálogo, ele fica em silêncio e nada fala. Tem 6 meses que enterramos nosso segundo filho, acho que é isso que ela quis dizer. Tem 6 meses que enterramos nosso segundo filho. Estamos em terapia constante, mas ele tá... Aí não sei o que ela quer dizer. Nossa relação oscila muito e só tem piorado. Irmã, a comunicação com a pessoa autista, ela não é fácil, né? É uma comunicação muito trabalhosa. Ela não é impossível, ela é trabalhosa. E que bom que a irmã sabe o motivo dessa dificuldade, né, de se comunicar. É porque ele ouve de maneira literal, ou talvez ele pense literal, né? Ou então está entendendo, porque às vezes, dependendo do nível de suporte que ela não disse, mas dependendo do nível de suporte, ele não consegue expressar o que pensa, por isso que ele fala pouco, tá? Às vezes não é porque ele não quer falar, ele não sabe como falar. Mas ele não aceita fazer terapia específica para o ajuste dessas dificuldades no autismo. Mas existe uma coisa que a irmã pode fazer, né? A irmã falou que a irmã já tem o diagnóstico de bipolaridade. Primeiro, trate da sua saúde, existem medicações que ajudam na regulação da bipolaridade, faça uma terapia, né, específica, né, para os profissionais. Agora, uma outra coisa importante, minha irmã, existe uma terapia chamada terapia parental. O que é a terapia parental? É a terapia que ajuda a pessoa que tem uma pessoa neurodivergente perto,
ajuda a pessoa a dar suporte a essa pessoa, ao neurodivergente, entende? Ensina você a lidar com o neurodivergente, né? Eu atendi aqui há uns meses atrás uma menininha autista e eu atendi a mãe dela. Então, às vezes, a mãe dela me ligava e falava, Van, ela tá fazendo isso, eu não sei como fazer, era uma adolescente autista. Até ouvinte aqui da rádio, e aí ela me ligava várias vezes, eu dava as orientações de como fazer para lidar com essa pessoa, tá? Se a irmã precisar de ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, vangomes.oficial, lá tem o meu WhatsApp, irmã, eu posso te ajudar, tá bom? Mas existe a terapia parental. Então, se ele não quiser fazer terapia, é dificultoso. Mas existe uma forma da irmã poder dar o suporte e até saber lidar com ele. É essa terapia que é aconselhável para parentes de neurodivergentes. Muito bem, 9 minutinhos faltando para o meio-dia. A outra participação que eu quero ler aqui, Van, conheço casos de perto, adolescente, menina, de tanto ouvir da avó e da mãe palavras negativas em relação a casamento, as duas agora divorciadas. E aí ela botou aqui, se declarou lésbica. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. A fé vem pelo ouvir. Aquilo que você acredita é o que você ouve. Olha quão perigosa, quão potente é a nossa comunicação. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aquilo que você fala vai gerar uma imagem na mente e a pessoa vai começar a se comportar de acordo com isso. Tá vendo aí, ó, o ouvinte trazendo o relato verídico daquilo que eu falei aqui. Cuidado com aquilo que você se expressa, aquilo que você... Porque o inimigo, ele sabe o poder da comunicação. É isso, professor. Muito bem. E para encerrar aqui, Ivan, tem uma pergunta do meu amigo Arcade. Ele está dizendo assim, já que a Van fala sobre comunicar dificuldade, é possível quando escrevemos... Acho que a palavra aqui ficou trocada, não sei o que ele quis dizer. É possível como escrevemos a gente machucar alguém sem ter a intenção. Entendi. Nesse caso, como consertar? Pois é. Essa é uma pergunta boa, Arcade. Porque a nossa comunicação, como eu falei, ela depende de muitas coisas além das palavras. E quando a gente manda uma mensagem escrita, a pessoa não está lendo entonação, não está recebendo entonação, não está recebendo olhar. E às vezes, né, de acordo com a forma com que escrevemos, às vezes, principalmente, eu vou falar por mim, sou literal na escrita, a pessoa entende uma coisa de maneira geral e eu estou querendo ser literal, pontual no assunto. E a pessoa acha que é geral, às vezes começa a achar... Eu estou falando sobre um assunto e ela acha que é pessoal, sobre ela, e não sobre o assunto, entendeu? Quando é literal na forma de escrever. Então, sim, como é que a gente faz? Vou ser bem franca. Volte nessa pessoa e explique verbalmente, de preferência visualmente, para que a pessoa veja todo o contexto. Não foi isso que eu quis expressar. Não foi nesse tom que eu quis dizer. Eu não queria te ferir. E seja humilde, seja sincero, volte lá e responda, olha, eu quis dizer isso. Tente falar de maneira com que a pessoa entenda, e não da maneira com que você quer dizer. Mas esse é um perigo grave, tá? Das mensagens por escrito. Por que, pastor Welber? Porque as pessoas estão com dificuldade de interpretação de texto. E está dando um problema gravíssimo. Porque tem muitas pessoas sendo processadas por mensagens escritas que foram interpretadas de maneira errada. Olha o perigo da comunicação aí. Porque se a gente não sabe escrever direito, não sabe usar a pontuação certa, muda totalmente uma mensagem. E aí a gente começa a sofrer as consequências de uma mensagem mal feita. Entende? Olha como é perigoso isso. Obrigada, Arcade, por essa pergunta. É isso, pastor Welber. Meu Deus, 5 minutos aqui. Tá desligado o YouTube. Desligou aqui. Volta aqui, pastor. Tá desligado. Opa, agora sim. 5 minutinhos faltando para o meio-dia. Acho que hoje bateu o recorde, hein?
Olha, e eu falei pro marido que eu não ia passar de 11h30. Olha aí. É que eu fiz o meu almoço ontem, tá, gente? Muito bom. Então tá tudo pronto. Tá certo. Querida, tem mais algo a acrescentar? Eu quero indicar um livro pequenininho. Pequenininho, ó, esse livro aqui. Eu não vou conseguir mostrar porque ele vai ficar invertido. Mas é do pastor Lu Pirolo, tá? O nome do livro é A Ira e a Comunicação. Ele é um dos livros de um box de 4 livros chamado Adolescência. O box inteiro, ele custa cerca de 100 e pouquinhos reais. Ele não é muito baratinho, não, mas são 4 livros. Pastor Welber, que precioso esse livro, do pastor Lu Pirolo. Tá bom? Coleção Crescer e Amadurecer. E é muito bonitinho, porque a coleção do livro diz assim: adolescência, crescendo em estatura, graça e conhecimento. O pastor Lu Pirolo, ele é um pastor presbiteriano, e, nossa, que coisa legal ouvir, ler, né, uma linguagem... Ele até no começo do livro, eu li o primeiro capítulo com meu filho Samuel, e ele falava assim, você deve estar dizendo assim, quem é esse cara para escrever para mim? E aí ele falou assim, eu sou um cara que é adolescente. E aí eu achei lindo isso, porque conectou ele, sabe? Samuel gostou muito de ler, até eu fiz questão de não tirar a marquinha aqui, porque ele botou a marquinha, eu falei, não posso tirar, que Samuel está lendo o livro. E Samuel usa o livro, ele conversa comigo sobre o livro, é muito legal. Então eu quero deixar essa dica. O nome do box é Adolescência. E aí vem 4 livros, o primeiro livro é esse, A Ira e a Comunicação, e aí tem outros assuntos. E o box custa cerca de 100, 105 reais. Tá bom? Encontra até mais barato no Mercado Livre. Pastor Lu L-O-U Pirolo. Tá bom? Essa é a minha dica. Maravilha. Querida, obrigado. Deus te abençoe. Bom almoço. Forte abraço a todo mundo aí. Pai do céu te abençoe, te guarde. Ótima semana. Semana que vem estaremos de volta. Já tem um assunto da semana que vem? Sim. É em casa que a gente aprende sobre pensamentos e ideologias. Acho que a Deise vai gostar, hein? Eita, olha aí, Deise Tenório. A hora vai ser tua. Isso aí. Tá joia? Obrigado, querida. Deus te abençoe. Até lá, então. Isso aí. Segundou! Bora agitar, que a semana tá só começando, Pastor Welber. Com tudo, bora se comunicar com eficiência. Beijo, pastorzão. Até semana. Valeu, amiga. Obrigado, querida. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.